Seja muito bem-vinda ao nosso devocional de hoje. Hoje nós estamos colocando aqui o 21º dia do nosso devocional. E eu estou muito feliz por esse desafio, por ter conseguido concluir, independente da data de estar colocando aqui no canal. Esse desafio foi feito com muito carinho, com muito cuidado. E eu quero te convidar para que você todos os dias você pegue a sua Bíblia, a palavra do Senhor, esse alimento que é o alimento diário que nós podemos todos os dias estar aqui recebendo da parte de Deus. E o nosso devocional de hoje, ele está lá em 2 Reis, no capítulo 4. E aqui, a partir do versículo 8, está contando aqui a palavra do Senhor sobre Eliseu e a sunamita. Eu creio que você já de repente já conhece essa palavra, mas aqui tem alguns pontos que me chamou muito a atenção e que Deus falou muito profundamente comigo, e eu quero colocar aqui para você também, para que você sinta nessa palavra aí no seu coração, que ela faça sentido também. Aqui, a história de Eliseu, ele estava nessa cidade e ele foi para a casa dessa mulher que era uma mulher de posse, e ela, vendo quem era Eliseu, ela simplesmente ofereceu um lugar para ele repousar na casa dela, e ela fez um quarto, porque ela viu que aquele homem era um homem de Deus. E aí, Eliseu, em gratidão à sunamita, ele falou: vou ver o que ela gostaria, né? E ali ele, juntamente com o seu ajudante, né? Eles viram que ela não tinha filhos. Então, ele falou que ele profetizou, né, sobre a vida dela, que ela iria gerar um filho, e ela, né, não acreditou, mas ela recebeu essa palavra, e ela simplesmente obteve a cura, né, sobre a esterilidade, porque ela não podia ser mãe. Então, aí já foi coisa mais linda. Só que aí, no meio dessa história, o seu filho, que já estava crescendo, ele sentiu uma dor na cabeça, e o pai devolveu para a mãe, que ele estava lá com o pai, nos afazeres, né, certamente com o pai. Já estava, eu creio que um menino já grandinho. E aí o pai devolve, vai lá, leva lá para a mãe que ele está passando mal. E esse filho, ao chegar na sua mãe, ele simplesmente, com essa dor na cabeça, ele veio a falecer. O que a sunamita fez? Ela simplesmente ficou, certamente como mãe, nervosa, triste, desesperada. Mas é aí onde entra, né? O que tocou muito no meu coração, mais uma vez lendo essa palavra, que ela não ficou chorando e não se lamentou e parou. Ela se levantou no meio daquele caos. E aí ela foi até o seu marido e ela falou para ele: eu preciso de um carro, que naquela época, né, era um outro tipo de carro, porque eu preciso resolver uma situação. E ele, né, questionou ali, perguntou, e ela não falou exatamente por quê. Ali, ela não tinha que dar muita explicação para as pessoas. Então, ela já começou ali. E aí, ela falou para essa pessoa que estava conduzindo o carro: olha, você vai e só para quando eu falar que chegou. Ou seja, ela, naquele momento, ela queria o silêncio. E isso me chamou muita atenção, porque muitas vezes nós, quando estamos aflitas, nós começamos a falar, a tagarelar, a falar para todo mundo o que está acontecendo, a contar para todo mundo. E ela simplesmente seguiu viagem aonde ela estava indo. Ela deixou o filho dela lá deitado no quarto e seguiu para encontrar Eliseu. Quando Eliseu viu essa mulher, ele já falou assim: opa, ele já chamou Geazi e falou: pergunta como é que ela tá, pergunta como é que tá o seu marido e seu filho, porque ela não iria atrás dele, né, assim, de qualquer forma. E aí, mais uma vez, ela demonstrou que não era para sair contando a vida dela para todo mundo. Ou seja, ela não contou para Geazi.
que ela responde para Geazi? Quando ele pergunta, está tudo bem com seu marido, com seu filho, com você, com o marido, com o filho? Ela falou, está tudo bem. Olha que coisa. Meu Deus, que ensinamento. Porque eu bem sou desse povo aí, que quero compartilhar tudo, que quero contar tudo. E tipo assim, quando são as coisas maravilhosas, boas, é ótimo. Mas mesmo assim, eu vi que independente, sabe? Não é hora. Aqui não era hora dela falar. Aqui não era hora dela estar se expondo, dela estar expondo no meio dessa dor, no meio desse problema. Não era hora dela estar expondo para alguém, para ninguém. E aí ela chega até Eliseu, né? E ela questionou, perguntou para ele. E ele deu um direcionamento para Geazi, falando que Geazi voltasse lá e que ele fizesse as direções que ele estava mandando, né? E ele voltou, ele foi até a casa da sunamita e foi tratar como ele tinha sido orientado. Só que ela, a sunamita, ela simplesmente, ela prostrou-se aos pés dele, né? E ali, deixa eu ver o que eu anotei aqui, que está no versículo aqui na frente. Olha, deixa eu ler aqui para nós, que é muito importante. Muito importante. Porém, disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. Ela falou, eu não vou te deixar. Você foi responsável por essa bênção, você estava comigo, me direcionou, e agora eu não vou te deixar. Sabe? Então, ela confiou naquele direcionamento que aquele homem, né, que o profeta, né, entregou para ela. E ela falou assim, eu não vou sair daqui enquanto você não for lá comigo. Ela tinha fé no Deus que ali esse homem representava. Ela teve essa fé, que ela só iria sair dali quando ele fosse. Então, ela poderia ter se conformado. Bom, já que ele mandou, né? Mas a sua dor era tão grande e ela precisava tanto de um milagre que ela falou, não, não, não. Não é qualquer coisa que vai me convencer. Eu preciso de mais. Eu preciso insistir. E eu preciso dessa bênção. Então, eu não vou sair daqui se esse homem não for comigo. E aí, o que eu resumi aqui nesse nosso devocional de hoje. Fale verdadeiramente para quem interessa ouvir. Não saia falando, não saia contando. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes as pessoas, elas estão curiosas apenas em saber o que está acontecendo. Elas não vão resolver o problema, elas só vão ouvir o que está acontecendo e elas não vão ajudar, elas não vão resolver, não vai, só vai ficar sabendo. Então, para quê? Né? Para que sair contando, falando para todo mundo? Não confie em qualquer pessoa. Ela não saiu confiando. No próprio marido dela, ela não falou muito. Sabe por quê? Porque tem horas que nem os chegados, nem os próximos, que estão ali até conosco, eles não vão entender, eles não vão compreender. Meu Deus, olha que palavra. Muitas vezes nós saímos, né, dando pérolas, as nossas pérolas para todo mundo. E antigamente eu sempre falava assim, vem todo mundo, é todo mundo. Sabe, o Senhor, ele vai te direcionar a hora que você precisa transbordar para todo mundo. Mas nas muitas das vezes ele vai falar, fique quieta. Porque a boa obra do Senhor, muitas vezes, ela não completou ainda, porque nós estamos por aí falando para os quatro cantos. E quem está do outro lado, nós não sabemos qual é esse ouvido que está nos ouvindo. Então, peça ao Senhor discernimento para que você consiga agir conforme o Senhor tem. E ali,
esse filho foi curado, porque Eliseu voltou com essa mulher que estava com fé, que estava acreditando, que guardou a sua voz para falar na hora certa, né? Que foi diretamente ao homem de Deus. Ela não saiu pedindo orientação para todo mundo, né? Pergunta um, pergunta outro, grita com um, chora com o outro. Não. Ela foi diretamente ao homem de Deus. Aquele homem tinha algo que ela podia confiar. Então, a palavra que eu tenho para você nesse dia é: levante-se, levante-se. Não fica chorando no meio da dor. Levante-se. O Senhor vai te direcionar. Não saia falando para qualquer pessoa a situação que você precisa resolver. E simplesmente fale: Senhor, eu confio na palavra que tu me entregou. E eu vou ser direcionada nessa palavra. Eu vou viver nessa palavra. Então, que o Senhor, Ele possa nos guiar a não sair por aí reclamando, a não sair por aí questionando, murmurando, lamentando em ouvidos que não precisam nos ouvir, que nem pode nos ouvir. Amém? Que essa palavra, ela possa germinar o seu coração e que você possa verdadeiramente falar para quem precisa ouvir. Falar para quem tenha interesse em te ouvir. Para quem realmente, na hora da dor, na hora da dificuldade, vai te ouvir verdadeiramente. E se essa pessoa tiver que te abençoar, se essa pessoa tiver que te orientar, o Espírito Santo, ele vai tocar, porque certamente essa pessoa é alguém de Deus. Amém? Não desabafe com qualquer pessoa. Não saia contando suas coisas para qualquer pessoa. É sobre isso que o nosso devocional hoje está chegando ao fim. Que Deus nos abençoe e nos direcione a mais um propósito na presença dele.